Ok, irmãos, graça e paz a todos em nome de Jesus, né? Vamos abrir a Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 12 até o 17, que fala sobre a carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar armadilhas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Né? Então vejam bem, irmãos, nós vamos trabalhar essa questão da doutrina de Balaão. As cartas, as 7 cartas que são direcionadas às 7 igrejas, elas têm a mesma estrutura. Todas elas começam com essa expressão, ao anjo da igreja e à cidade a que se refere. Né? Se você olhar no capítulo 2, versículo 1, ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Eu falei para vocês que em Apocalipse nós vemos uma hierarquia restaurada, né? Deus, ele colocou essa hierarquia para ordem, para organização, e é sempre respeitada essa hierarquia nas coisas espirituais. Então, há duas interpretações válidas, todas duas, né, porque as duas existem, para essa expressão ao anjo da igreja. No comentário aqui da Bíblia de Estudo Almeida, o autor fala sobre essas duas, inclusive. Primeira coisa, no reino espiritual, o anjo da igreja, aqui seria um anjo principado, que é um anjo líder, um príncipe do Senhor, que lidera um exército de anjos. E esses anjos, eles são responsáveis pela guarda daquele território. Que território? De cada cidade. Né? Diz aqui, ao anjo da igreja em Pérgamo. Então, esse príncipe, o anjo da igreja, era o responsável por fazer a proteção espiritual da cidade de Pérgamo e da igreja em Pérgamo, juntamente com os seus anjos. No mundo espiritual, do jeito que existem os anjos de Deus, existem também os demônios, né, os principados do inferno. Então eles tomam de conta de uma região e o que acontece? Ali eles levam as pessoas para o pecado, para a escravidão, eles atribulam, eles trazem problemas para aquela região. Da mesma forma, tem os anjos de Deus que estão ali para defenderem e guardarem o povo do Senhor. Né? Então, havia um anjo que seria o anjo da guarda daquela igreja. E ele, com os seus anjos, que faziam parte do seu exército, guardariam cada membro, cada irmão daquela igreja. Depois, a palavra anjo também ela quer dizer mensageiro. Então, também se refere ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, escreve, é a outra interpretação, que seria o pastor da igreja,
que receberia a mensagem do Apocalipse, a carta, e passaria nas suas pregações, dos seus ensinos, ao conhecimento da igreja, né, dos irmãos ali da igreja. Então tem esses dois sentidos, e os dois sentidos estão corretos.